Do Jornal Público, este é o Soundbite. Novamente sem Ruben Martins, David Pontes assumindo aqui o controle ou seja, mais ou menos moderação. Bem-vindo, Ana Sá Lopes. Viva, David! Olá, Helena. Olá, viva! E o som que vamos ouvir hoje é de Leitão Amaro, explicando na conferência de imprensa que se segue ao Conselho de Ministros de que forma interpretava aquilo que é as normas sobre o luto nacional. Vamos então ouvir. O que lhe posso dizer é que da nossa parte, Governo e governantes, adiámos os momentos festivos relativamente ao 25 de Abril, não os cancelámos, adiámos para uma data subsequente e nós, membros do Governo, abstemos e cancelámos eventos de agenda com natureza festiva. Inaugurações, celebrações, neste período, que é um período de consternação e de homenagem sincera e profunda, não apenas em nome do Governo, mas estamos convencidos em nome do povo português. Ana, Leitão Amaro conseguiu explicar-se desta vez? Teve alguma dificuldade? Dito isto, porque, como saberão alguns, pelo menos aqueles que estão mais ligados à ficha da política, nas últimas horas, antes de gravarmos isto, a política que se passa nas redes, mas também que se passa na ponta dos microfones, entusiasmou-se com a ideia de que, de alguma forma, o Governo, a propósito do luto nacional decretado por causa da morte do Papa Francisco, se estava a escusar a participar nas comemorações do 25 de Abril. Sim, mas eu acho que a culpa é do Governo, porque a maneira como Leitão Amaro ontem se exprimiu dava a ideia que o Governo não iria a nenhuma autarquia fazer nenhuma comemoração e queria ficar sozinho em casa a fazer o seu luto pelo Papa Francisco, cada um dos seus membros do Governo. E isso criou uma data de equívocos. Aliás, chegou a ideia de que o Governo até não participaria na Assembleia da República, passou, porque nas comemorações oficiais. Porque o Governo fez questão de acentuar dessa parte de que iriam ficar em luto e que então não iriam fazer uma festa. Eu não sei o que é que ganharam com isso, sinceramente. Acho que é o Governo que desencadeou a polémica, sem dúvida nenhuma. Até porque ontem falava-se de que os jardins que costumam estar abertos, 25 de Abril, os jardins do Primeiro-Ministro, estariam fechados. Hoje já estão abertos. Mas a informação que eu tinha ontem era que estavam fechados. Só que sim, eu acho que essa informação correu. Luís Montenegro não vai lá estar, nem vai estar Tony Carreira. Pronto, ok, Tony Carreira, se calhar acho bem que não esteja. Quanto a Luís Montenegro, não sei qual é o problema do Primeiro-Ministro e cumprimentar as pessoas que se dirigem no 25 de Abril à sua casa oficial. Mas enfim, está tudo bem. Isto está-me a lembrar que neste momento está a decorrer uma polémica muito semelhante em Itália com a Giorgia Meloni, porque a Giorgia Meloni declarou 5 dias de luto nacional e pediu, isto só para, pronto, no dia 25 de Abril comemora-se a queda do Mussolini, a queda do fascismo, porque curiosamente há dois fascismos que caíram a 25 de Abril, o nosso e o italiano. E a Giorgia Meloni pediu discrição nas comemorações. Não proibiu as comemorações, pediu discrição nas comemorações. E está a dar... Só que a Giorgia Meloni é mais natural que esta polémica exista, porque ela não proibiu nada, não cancelou, mas só pediu descrição. Porque a Giorgia Meloni vem de um partido, é originária de um partido de herdeiros de Mussolini. E a Giorgia Meloni só se demarcou de Mussolini em 2022, que foi há 3 anos. Na véspera de umas eleições. Portanto, temos que reconhecer que o que nós poderíamos aqui fazer de uma eventual elaboração política era que o Governo quis fazer uma descrição, colar-se à Igreja Católica, ao Papa Francisco, para poder apanhar algum daqueles votos que bem precisa, que às vezes votariam no Chega e não adoram festejos de 25 de Abril. Mas isso, pronto. Mas
Deixa-me contar. Diz, Ana. É assim, o Papa Francisco devia ser a pessoa que menos se importaria com festejos, ou não deixar de festejos do 25 de Abril de um país lá longínquo do canto da Europa. Isto é uma daquelas coisas que serve para a gente se divertir um bocado, pronto. Mas, por exemplo, aqui ao lado, em Espanha, o primeiro-ministro espanhol, o Sánchez, também decretou 3 dias, igualzinho a Portugal. A Itália foram 5, aqui foram 3 dias. Só que 3 dias a contar da morte do Papa, não foi 3 dias a contar o Papa morreu na segunda-feira. O luto podia ter sido... Eu suponho que os 3 dias são a contar a partir do momento em que decretas que há luto, porque senão não tens hipótese de pôr a bandeira meia haste antes, Pois, né? mas podias decretar na segunda-feira o luto e estava resolvido, e então não havia este problema, que foi o que fez Espanha. Espanha decretou segunda-feira e o luto decretou logo, claro. E o luto Claro, acaba esta percebo. noite. Podíamos ter sido mais diligentes, estou a perceber o que é que estás a dizer. Podíamos ter sido mais diligentes para poder libertar o 25 de Abril. Libertar o 25 de Abril é quase... Mas é aí que eu... Deixa-me passar a bola à Helena, porque é mesmo por isso. É que este não é um 25 de Abril normal e não é por ser 51 anos. Este é o 25 de Abril das eleições da Constituinte. E este é o 25 de Abril em que as mulheres, pela primeira vez, participam em eleições em igualdade de circunstâncias com os homens. Como é que isso, para quem enche a boca às vezes com a história do 25 de Novembro, porque a verdadeira democracia começa aí, não olha para esta data como a data em que a verdadeira democracia, se quisermos, estabelece os seus pontos de contacto. Oh, Helena, já mostrei os seus pontos, as suas bases, as suas colunas. É mais por aí que me impressiona isto. Há aqui um problema com este governo, com a celebração do 25 de Abril, nesta altura, em plena pré-campanha, quase campanha eleitoral. E eu acho que as reações muito vigorosas também de todos os partidos de esquerda foi um bocado por causa do semi-trauma que há algumas semanas, quando se começou a discutir como é que se ia fazer a celebração na Assembleia do 25 de Abril, e o PSD e o CDS pediram tempo a pensar. Não foram capazes de dizer logo que sim, foram pensar como é que devia a coisa ser feita. E, portanto, quando aparece esta declaração de António Leitão Amaro, que é estranha, porque, Ana, a história do primeiro da residência oficial fechada, ele não disse o que era. Ele disse ontem, numa conferência de imprensa, que ia haver atividades festivas que iam ser adiadas para momento subsequente, mas não disse quais, sequer. Como é que ele não tem noção que não pode falar deste assunto, que já vinha de uma polémica recente, com meias palavras? Por isso é que houve a interpretação, o que é que ele estará a falar, e na altura não lhe perguntaram concretamente o que era. Daí esta confusão toda. Eu acho estranho que o governo tenha demorado tanto tempo a fazer um esclarecimento. Isso acho, porque estamos desde ontem à tarde e só ao final da manhã é que resolveu explicar. Acho muito estranho. Acho que não sei se havia mais coisas que entretanto eles pensaram, bom, mas isto para voltar à história de para este governo está a ser complicado. O governo preferia que não houvesse muitas celebrações do 25 de Abril. Não sei se ou por... não percebo. Há uma coisa que ainda não se percebe, aliás. Os membros do governo, ou que neste caso como membros do PST, sentiram-se à vontade para ir desfilar na Avenida da Liberdade? Por exemplo, as pessoas que foram o ano passado, que eram membros do governo e foram o ano passado, vão este ano desfilar na Avenida da Liberdade ou não? Não. Pois, como é que vai ser, Ana? Porque pela linguagem do ministro, quer dizer, é tudo festivo. Ora, festejar os 50 anos de umas eleições livres é festivo, mas não me parece que seja um desrespeito sequer a um dia de luto. Quando lá está, como tu estavas a dizer, é um dia fundador de como hoje vivemos, que não teria sido possível de outra maneira. E como muitos partidos diziam, que ontem, depois de nós dizermos que toda a gente fala do Papa Francisco, foi um desfile de declarações dos partidos a dizer que o Papa Francisco ficaria muito triste, que isto é o tipo de coisas que ele não concordaria. Ele viveu num país que conhecia bem uma ditadura. Houve todas estas declarações ontem. Pronto. Mas isto... Pronto, isto para dizer que agora vamos ver, não é? Porque uma coisa são inaugurações, porque depois no meio disto tudo, o governo diz, não, inaugurações não. O governo preparava-se para fazer inaugurações, era nestes dias, neste fim de semana prolongado, é isso? Bom, isto é isso, Ana, uma é isso, confusão. Ana.
eu acho que sim, mas o governo, de certa maneira, lembra-me Fidel Castro, a sério, Então, sinceramente, Fidel Castro, porque Fidel Castro, quando morreu o João Paulo II, de quem Fidel Castro gostava muito por causa de ser contra o capitalismo, como o próprio Fidel Castro dizia, portanto, isto não começou tudo do Papa Francisco, a Igreja são os tais 2000 anos de história. O Fidel Castro fez uma proibição, como aquilo era uma ditadura, era fácil de proibir, não é? Na ditadura proíbe-se, de qualquer festejo em tempo de luto, mas os jogos de beisebol dos cubanos estavam totalmente proibidos. Não havia cá pão para malucos, como se costuma dizer, durante o luto do Papa João Paulo II. Fidel Castro foi assim que decidiu em 2005. Uma ditadura comunista, mas que adorava o Papa, João Paulo II, que também era uma estrela pop, se bem nos lembramos, e que, embora não tão socialista, entre aspas, como poderíamos chamar a Francisco, e que se deslocou a Cuba, penso que 3 vezes, mas pelo menos mais do que uma, sim. Então havia ali uma grande relação e Fidel Castro proibiu tudo. Olha, é giro, não é? A história é tão estranha e tão engraçada. Helena, esta relação sempre dupla, e tu já chamaste a atenção para isto, que é isso que faz confusão. Ao fim de 50 anos, não conseguimos pacificar, ou parte da direita não se consegue pacificar na sua relação com o 25 de Abril, e seja por um motivo ou outro, seja porque levamos cravos ou não levamos cravos. Eu julguei um bocadinho como a Ana sublinhava, que o ano passado, com os 50 anos e com aquela participação na Avenida, as coisas tinham ficado arrumadas. Pronto, é consensual, tal como ao Papa, o 25 de Abril passou a ser consensual, menos para algumas aves raras, mas continuamos sempre, volta à data e arranja-se confusão. Pois, o ano passado, agora estava-me a lembrar, o ano passado foi o ano em que nós elogiámos o Aguiar Branco por ter descido a avenida, não foi? Não sei se foi Foi, cravo, agora foi. estava-me a lembrar disso. E realmente foi um gesto, quer dizer, importante em sentido, porque era um presidente da Assembleia da República eleito pela direita e que fez isso, e que agora este ano não saberemos se fará ou não. O que é que queres que eu te diga? Que é triste, não é? Que é triste. Eu acho que que tudo, desculpa lá estar a interromper, mas acho que tudo isto nos reconduz aos 50 deputados do Chega e ao facto do Chega achar que, por exemplo, foram 50 anos de corrupção, que a democracia, portanto, está falhada, não é? Portanto, por oposição, supomos que a ditadura teve sucesso para o Chega, e neste momento acho que o próprio AD, na sua campanha eleitoral, está a ver muito, porque é importante para a AD ir buscar votos ao Chega. E como nós julgamos que é consensual, mas se calhar a ideia que nós temos através dos responsáveis políticos, que lembramos que Cavaco Silva nunca usou cravo ao peito, porque era um símbolo alegadamente comunista, aspas, nisto, mas passaram os dirigentes do PSD a usar cravo ao peito, as coisas mudaram, ou então como o Marcelo Rebelo de Sousa, cravo na mão, as coisas mudaram. Mas se calhar não é tão consensual como nós estamos a querer saber, e os 50 deputados do Chega são um sinal. Atenção que o ano passado a Iniciativa Liberal fez a manifestação, juntou-se ao cortejo no rabinho da manifestação, porque os promotores da manifestação também não quiseram que fosse de outra maneira. Atenção, também há aí um bocadinho de culpa também da esquerda, porque não há motivo nenhum para um partido, para não haver para segregar, para esse tipo de segregação também não percebo. Não deveria haver, e claramente estamos naquilo que devia ser numa data de todos, como é evidente. Eu fecho por aqui, desejando a toda a gente, a Ana Helena e a todo o resto que nos ouve, um felicíssimo 25 de Abril. Que festejem. Festejei o 25 de Abril o melhor que puderem. Beijinhos, Obrigado. Beijinhos, Helena. O Soundbites é um programa de Ana Sá Lopes, Helena Pereira e Ruben Martins. A música original é de Ana Marques Maia. Siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder os novos episódios. O público fica no ouvido.